Eu estou muito feliz de poder compartilhar algo com vocês que tem ministrado ao meu coração há muitos meses. E aprove o Senhor eu ter a oportunidade de compartilhar da mesa esse pão, esse maná que o Senhor tem me alimentado durante todos esses dias. E gostaria que vocês abrissem comigo em Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler dos versos 16 ao 32. Uma leitura um pouco longa, mas vai valer a pena. Atos, capítulo 16, dos versos 16 ao 32. Diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Amém? Será que você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus. Graças te damos pela tua bondade e misericórdia que tem se renovado sobre nós a cada dia. Te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos nessa noite como igreja, como família, sentados à mesa, partilhando o pão, celebrando a vida, celebrando o Filho. Pai, nós te damos graças por tamanho amor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos em liberdade de proclamarmos a Tua palavra. Te agradecemos pela liberdade que temos de fluirmos na Tua presença como filhos amados. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Continue fluindo, como estávamos aqui, anestesiados, extasiados, agora há pouco, com tamanha presença neste lugar. Pai, que o nosso coração estejam abertos.
que as nossas mentes estejam cativas, que os nossos olhos estejam fixados em Ti, que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua voz, Espírito Santo. Ministre aos nossos corações, pois temos o desejo de cada dia Te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, nós Te amamos, por isso que nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, para entendermos um pouco todo esse contexto desse capítulo 16, nós precisamos voltar um pouquinho ali no capítulo 15, mais precisamente no verso 36, onde nós encontramos ali o início da segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele escolhe ali Silas para o acompanhar. E ele tinha o desejo no seu coração de voltar às cidades. Ele já havia passado proclamando o Evangelho. E ele gostaria de voltar para essas cidades para ver como os irmãos estavam. Mas acredito que naquele mesmo dia, Paulo ele teve uma visão. Onde ele viu um homem da Macedônia. E esse homem disse para ele: passe na Macedônia e nos ajude. E ali, quando Paulo voltou dessa visão, ele prontamente, imediatamente partiu para a Macedônia, porque ele havia entendido que Deus o estava chamando para anunciar o Evangelho na Macedônia. E aqui no capítulo 16, no verso 13, diz que eles estavam a caminho ali da Macedônia, e no sábado, eles estavam ali saindo da cidade em rumo à beira do rio, avistaram ali parecendo um lugar de adoração, onde haviam mulheres ali. E ao se dirigirem ali, eles começaram a se reunir com aquele povo. Aí pensa comigo, gente, num sábado, um povo, o que é isso? Para nós é uma célula, tá vendo? Se você não está na célula, que isso aqui é desde a época de Paulo. E nessa célula, que eles avistaram ali nesse grupo de pessoas, estava ali Lídia. Lídia era uma mulher muito influente ali na cidade de Filipos. Era uma empreendedora. E essa mulher ali, ouvindo a palavra, ela abriu o coração. E Lídia foi batizada por Paulo, Silas. E acredito também que Timóteo estava aqui, porque no trajeto para Macedônia, Paulo encontra com Timóteo e chama ele. Então, eles ali pregando o Evangelho, Lídia, ela foi batizada. E o texto que acabamos de ler, nós podemos ver que dia após dia, eles iam ao encontro desse grupo de pessoas, nesse lugar de oração. E enquanto eles caminhavam em direção a essa célula, havia uma mulher no meio do caminho, possuída de um espírito de adivinhação, que ficava gritando, repetindo toda vez que eles passavam: estes são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Toda vez que eles passavam. E assim, quem está conectado com o Pai, eles tiveram discernimento muito rápido que aquilo ali não vinha de Deus. E aí, toda vez que eles passavam, imagina o cenário, né? Paulo e Silas falando para Silas, Timóteo: não olha não, deixa, continua, vamos para a célula. E aí, mas todo dia isso acontecia. E Paulo, sanguíneo, quase hemorrágico, não aguentando mais, olhou para ela e disse: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E naquela mesma hora, esse espírito de adivinhação saiu. E quando os donos daquela jovem ficaram sabendo do que tinha acontecido, que eles não teriam mais lucros na adivinhação, aí vocês já viram, né, gente? Quando mexe com dinheiro, o povo fica cego de raiva. Eles foram para cima de Paulo e Silas e arrastando eles até a praça ali daquela cidade, na presença da multidão, das autoridades, começaram a caluniar injustamente, e ali arrancaram as suas roupas, os açoitaram com vara, e eles apanharam muito. E esses açoites daquela época deixava na pele, na carne viva mesmo.
E aí as autoridades mandaram lançar Paulo e Silas na prisão. Como lemos aqui no verso 23, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E o carcereiro, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. E é importante ressaltar a vocês que eles foram colocados numa prisão de segurança máxima. Eles foram jogados numa masmorra interior ali da prisão romana. E Filipos, que fica ali na Macedônia, era uma região de grandes montanhas. E essa prisão, ela era dentro de uma grande montanha. Era um buraco cavado ali na rocha. Ou seja, não era uma prisão de tijolos, de paredes, não. E eu não sei se você sabe, mas se você for ver todo o contexto, a prisão romana era diferenciada. Porque ela era dividida em 3 partes. E essas 3 partes, a primeira parte era chamada de comuniora. Era ali aquela entrada da prisão, ali tinha um pouco de luz, tinha um pouco de ar fresco. E ficavam presos aqueles que estavam aguardando o julgamento. Aqueles de menor periculosidade. E aí, nessa prisão ainda tinha um segundo compartimento que era chamado de interior ou secundiora. E era o espaço que ficava fora do olhar humano, cavado em pedra. E nesse lugar as pessoas eram presas sobre portões pesados de ferro. E essa cela, ela tinha 4 buracos. Os prisioneiros, eles colocavam uma cabeça em um buraco, um braço no outro buraco, os braços abertos, os pés juntos amarrados em um tronco, em um 4º buraco. Então eles ficaram assim, com a cabeça, os braços e os pés em um buraco, algemados. De tal maneira que se o prisioneiro ele se movesse, ele ia se machucar mais. Então tinha que ficar ali naquela mesma posição. Por que eu estou contando isso? Porque Paulo e Silas, eles estavam justamente nessa parte da prisão. Eles estavam justamente desta forma. Não estavam nem no primeiro compartimento, aguardando o julgamento. Eles já estavam ali na segunda parte. E por fim, a prisão romana tinha uma terceira parte, que era o Tulliano, que era onde ficavam ali os prisioneiros que já estavam condenados à morte. E eu compartilho essa estrutura dessa prisão para você entender que esses homens, eles não estavam simplesmente ali em uma prisão, mas estavam numa prisão de segurança máxima, de tortura máxima. E apesar de estar nessa condição, eles cantavam e adoraram ao Senhor. Como lemos no verso 25, Paulo e Silas, à meia-noite, ao invés de estarem reclamando com Deus, pedindo livramentos, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Olha o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E durante esse louvor, esse momento, veio um grande terremoto que abalou toda a estrutura da prisão. Mas não matou ninguém. Pensa, a prisão era dentro de uma montanha. Mas esse terremoto lhe abalou e abriu as portas pesadas de ferro e soltaram as correntes que prendiam todos os presos. E aí, como vimos, o carcereiro, quando ele despertou do sono, ele ficou desesperado. E ele tentou se matar. E Paulo lhe grita: não, fica tranquilo, ninguém fugiu, nós estamos aqui. E o carcereiro, sem entender, ele foi lá e, como vimos, aí ele aceitou Jesus. No fim foi só festa. A família foi batizada. Então esse é todo o contexto desse capítulo de Atos 16. Porque talvez ao lermos, nós imaginamos que eram paredes de tijolos, algo tão simples. Mas, como eu disse aqui no início, o desejo de Paulo era o quê? Visitar as outras cidades. Mas a vontade de Deus para ele era que estivessem
na cidade romana, no coração da Macedônia, em Filipos. E isso aconteceu de uma forma não tão agradável. E é interessante que hoje, em nossos tempos, nesse tempo, este evangelho do sofrimento, da renúncia, da entrega, não é muito pregado. Porque não dá ibope, não arranca aplausos, não induz ao reconhecimento, não torna o homem mais próspero, não leva a igreja ao nível de ser uma igreja hype. Não é o evangelho onde diz que você é o queridinho do papai e ele vai fazer o que você quiser. Se formos olhar para a igreja primitiva, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o cristianismo ele foi martírio. A igreja, ela avançou não porque o mundo aplaudiu, não porque ela teve sucesso nas áreas que o mundo valorizava, mas apesar das dores, das perseguições, das lágrimas, dos açoites, das prisões, apesar dos martírios, a igreja foi avançando pelo poder do Espírito Santo. E aqui no verso 25, Paulo e Silas, eles não estavam cantando por aquilo que Deus estava fazendo, eles estavam orando e cantando por quem Deus é, pela revelação da pessoa de Cristo Jesus. Porque eles poderiam muito bem cantar: louvado seja teu nome, Senhor, porque libertamos aquela jovem e agora somos honrados na cidade. Ou ainda poderiam cantar: glórias a ti, pois abristes o coração da Lídia. Agora nós temos um network forte nessa cidade e todos nos aplaudem como pregadores do evangelho. Mas não, em vez de honra, esses homens estavam na prisão, açoitados e acorrentados. Eles não cantavam pelo que Deus havia feito, Deus fazia, mas por quem Ele é. Não pediram vingança ou justiça contra os que açoitaram, mas cantavam louvores, cânticos, louvores e ações de graças, exaltando a grandeza de Deus. Eles adoraram porque sabiam que mesmo sem terem o controle da situação, eles sabiam que Deus, Ele tinha o controle. E é isso que nós precisamos entender, que quando perdermos as rédeas da nossa vida, ainda assim nós podemos adorar, porque sabemos que é o Senhor que governa tudo. E é justamente nesse ponto que entendemos a diferença. Porque mesmo presos, Paulo e Silas não louvavam ali pelas circunstâncias, mas porque sabiam que Deus estava no controle. Cantavam louvores. O que é louvor? Louvar é elogiar, é exaltar, é ser grato, é celebrar. Paulo e Silas louvaram e adoraram a Deus. O que é adoração? Adoração é a resposta que o ser humano dá à presença e à grandeza de Deus. É reconhecer quem Deus é, os seus atributos, caráter, santidade, amor, poder. A adoração, ela vai além de cantar músicas, porque ela envolve uma vida de entrega, de renúncia, uma vida de rendição. Nós aprendemos muito com Paulo e Silas. Se hoje formos olhar para o cenário da nossa vida, às vezes passamos por dificuldades tamanhas e às vezes falamos assim: Deus não está comigo. Mas imagine você passando nessa mesma situação de Paulo e Silas, o que você faria? E eu te pergunto, por que você faz o que faz? Em comunidade, nós reunimos aqui dominicalmente. Nós temos o período de louvor e adoração por meio da música, orações, ensinos. Como você tem prestado o seu culto racional a Deus? Como uma igreja bíblica,
de entrega, de renúncias, reconhecendo quem Cristo é? Ou com um estereótipo de evangelho que muitos vivem por aí? Fazendo para ter, orando para que isso ou aquilo aconteça, jejuando para conquistar, servindo para ser reconhecido, ofertando para prosperar e para que nada falte. Está tudo errado, meus irmãos. Não devemos nos esquecer que se oramos, nós oramos para nos alinhar à vontade de Deus e não para forçá-lo a realizar a nossa vontade. Se jejuamos, é para termos sensibilidade à sua voz, para termos intimidade com Ele, e não como moeda de troca. Não existe jejuar para passar em concurso público. Não existe jejuar para obter algo. Você jejua para estar mais sensível à voz de Deus. Nós servimos a igreja, a noiva, nós servimos a Cristo, não por reconhecimento humano. Ao ofertarmos, ao entregarmos o nosso dízimo com amor e gratidão, nós entendemos que se temos é porque nós já recebemos dele. A provisão, ela vem da graça de Deus. E nós não fazemos isso por barganha. O devorador vai vir. Isso está errado. Nós só entregamos porque isso não domina o nosso coração e nós entendemos que tudo que temos, que somos, que viermos a ser amanhã, tudo vem dele e das suas próprias mãos entregamos. Meus irmãos, nós não fazemos por interesse, mas porque queremos responder a quem Ele é e ao que Ele já realizou por nós. Por isso é que devemos viver uma vida de adoração, de entrega. Porque como está escrito, os olhos do Senhor estão à procura em toda a terra sobre aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor, ao olhar para nós, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E se Ele está à procura de verdadeiros, é porque tem falsos adoradores. Pessoas que estão vivendo uma religião, um estereótipo religioso, e não como a igreja, como a noiva de Cristo. Sabe, nesse momento que acabamos de ofertar ao Senhor, louvar e adorar através de canções, nós precisamos nos lembrar que tudo tem um sentido. Cada ato que fazemos em comunidade, em unidade, tudo tem um propósito. Infelizmente, muitos pensam que cantamos para sentir algo, para receber uma bênção, para nos emocionar, para sentir arrepios. Ou se eu não estou sentindo o mover aqui, é porque Deus não está presente, ou o pessoal do louvor está em pecado. Não tem nada a ver com isso. A Bíblia nos mostra com clareza que o verdadeiro motivo do cântico é outro. Lembra que eu disse que a adoração é uma resposta a quem Ele é? Então, em comunidade, em unidade, nós damos resposta através da música, como louvores e adoração a Ele. E eu elenquei aqui alguns pontos. Nós cantamos como comunidade, como igreja. Cantamos para glorificar a Deus. Em Salmo 96, nos versos 1 e 2 diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Ou seja, o cântico é voltado ao Senhor e não a nós mesmos. Então existem canções. Cantemos para glorificar a Ele. Glória e honra a Ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Quando a igreja se une em adoração, entendendo que está cantando um cântico de exaltação, de glorificação ao nome dEle. Nós como igreja também entoamos cânticos para expressarmos a nossa alegria no Espírito.
Lá no Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quando cantamos canções como essas, estamos cantando para expressar a alegria no Espírito. Outra forma, cantamos para ensinar e edificar uns aos outros. Em Colossenses 3:16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, o cântico também é um momento de ensino, de edificação. Lutamos com armas de fé, em nada irá resistir, enquanto adoramos. São canções que vão com um objetivo. Outro, nós cantamos por gratidão. Nós cantamos com ações de graças, louvores ao nosso Deus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo. Nós cantamos também para testemunharmos ao mundo. Nós lemos em Atos 16:25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos ouviam. O nosso cântico, ele pode ser um testemunho público, até meio às prisões da vida. Eu imagino eles cantando: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. E o terremoto veio. Então, há poder nas nossas palavras, quando exaltamos o nome do Senhor, quando fazemos com consciência. Por que você faz o que faz? Nós não nos reunimos aqui num domingo para cumprirmos uma agenda ou para cantarmos canções do momento. Nós nos unimos para adorar e louvar ao nosso Deus. E cada canção que proclamamos tem um objetivo. Cada palavra que liberamos é de resposta a quem Ele é. E é independente do momento que nós estamos vivendo, se estamos em meio às prisões da vida, se estamos tristes, abalados emocionalmente, psicologicamente, se estamos doentes e a cura não vem, ou se estamos plenos, felizes, radiantes, independente das circunstâncias, nós fomos chamados para louvar e adorar ao Senhor, não por aquilo que Ele pode fazer em nós, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Nós só damos resposta. Nós só damos resposta. E quando adoramos, pode acontecer um terremoto. Vocês acham que Paulo e Silas estavam orando, pedindo: nos livra daqui? Se a oração deles tivesse se tivesse ali no sentido de nos livra daqui, a hora que aconteceu um terremoto ali, eles iam fugir. Mas não, aconteceu o terremoto, as cadeias quebraram, as portas se abriram e eles ficaram lá. Imagino que continuando o culto que eles começaram ali. E o carcereiro desesperado ia tentar-se contra a própria vida, porque os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo ainda falou assim: não, faça isso não. Ele poderia falar assim: se mate mesmo. Olha o que vocês fizeram, meu Deus me livrou. Não. Mas com amor, ele disse: não faça isso com você não. Nós estamos aqui. E aquele carcereiro nem entendeu o que estava acontecendo. E ele se prostrou e falou: o que eu posso fazer? Sabe, às vezes acontecem coisas na nossa vida que às vezes pessoas não estão nos observando e vendo as nossas ações e reações.
esse carcereiro, mediante a reação dos prisioneiros ali, ele se prostrou e reconheceu o poder do Deus de Paulo e Silas. Foram testemunho ali. E muitas vezes passamos por coisas que achamos ser difíceis mesmo. São tempestades da vida, mas... E aí chegamos, não quero cantar, não quero orar, não estou com vontade. Sabe, meus irmãos, a adoração, ela não tem nada a ver com aquilo que você sente ou deixa de sentir. A adoração, ela é resposta. Independente de como está o nosso coração, nós adoramos o Senhor, porque sabemos que por mais que não tenhamos mais o controle das coisas ou as rédeas, Ele ainda permanece no trono e Ele não perdeu o controle. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E em tudo Ele nos contempla. A sua resposta a Ele não deve depender do que Ele vai fazer, ou se Ele vai deixar de fazer, ou se Ele vai te responder agora ou vai te responder amanhã. A sua resposta, ela precisa ser fruto do conhecimento que você tem da pessoa de Cristo. E Paulo e Silas nos ensina que louvar e adorar não é sobre circunstâncias. Nós não fazemos para ter, nós não servimos para sermos reconhecidos, nós não cantamos para sentir, mas vivemos para dar resposta à grandeza de Cristo. O verdadeiro evangelho não é o da barganha, mas o da entrega. É a verdadeira adoração, e a verdadeira adoração não está medida em emoções passageiras, mas na convicção firme de que mesmo quando perdemos o controle, Ele não perde. E que a nossa vida seja esse cântico constante de gratidão a Deus, que em tudo quanto fizermos, nós possamos declarar: Senhor, nós te adoramos, não pelo que podes fazer, mas porque Tu és digno para sempre e sempre. Você não precisa ficar preocupado se você está sentindo uma sensação aí, ter uma experiência sensorial em meio aos louvores. Sabe, se você está chorando ou sentindo um arrepio, quem tem que sentir não é você, é Ele. Ele tem que sentir se o seu coração é verdadeiro ou não. Porque emoções, elas são passageiras, mas o que é trabalhado no nosso interior não passa, quando vem do próprio Deus. Então, nosso papel é adorar, é louvar, independente das circunstâncias, é dar resposta a quem Ele é, como igreja em unidade, proclamando, não nos preocupando com o que estamos sentindo, se estamos chorando, se estamos sorrindo, mas se preocupando com o que Ele está achando de nós. Senhor, será que eu estou movendo o seu coração? Será que eu estou te alegrando? Será que ao olhar para mim, o seu coração se enche de regozijo? Será que o Senhor fala: isso aí é meu filho amado, olha lá. Sabe, meus irmãos, eu sonho em ver essa igreja entoando louvores de forma consciente e verdadeira. Eu sonho com uma igreja fluindo da adoração por meio da música, dando resposta à presença dEle, a ponto de chegar um dia em que quem estiver aqui não vai pedir: levante suas mãos, feche os seus olhos, mas que a igreja em unidade, ela vai responder à presença do Senhor, cantando consciente, em unidade, dando resposta à presença de Deus e não medindo experiências sensoriais no ambiente, mas olhando, fixando o olhar no Senhor, contemplando e revelando, contemplando e revelando. E quando passamos a ter consciência disso, tudo muda. Pode haver um terremoto, pessoas podem ser curadas, casamentos restaurados, algo lindo, mas nós não fazemos para que essas coisas aconteçam. Nós fazemos por resposta, por tudo aquilo que Ele já fez, por quem Ele é. Não é sobre você, não é sobre mim.
Não é sobre a condição que você se encontra, não tem nada a ver com você, é sobre Ele. Sabe, todas as canções que nós cantamos, elas têm uma estrutura. Elas possuem estrofe, refrão, ponte. E todas elas têm um momento onde os instrumentos, eles tocam. E nessa hora, o compositor não escreveu nenhuma letra. E para mim esse é o momento mais gostoso da música. Porque é o momento que a gente pode cantar o que a gente quer para Ele. E isso, em meio aos cantores, nós chamamos de espontâneo. Onde você cantarola ali um versículo, ou vai cantarolando palavras de elogio, de exaltação a Ele. Então, na hora que os instrumentos, por exemplo, ficam aqui no solo, eles estão ministrando, eles estão apresentando aqui para mostrar o solo da guitarra, o bumbo da bateria. Não está isso. Esse é o momento da igreja continuar fluindo e ofertar aquela adoração do mais profundo do ser, sabe? Não é a hora de você descansar a boca. E aí, é interessante que enquanto está passando a letra, você precisa entender que tipo de canção você está cantando. Como eu disse aqui, canções para glorificar, canções de gratidão, canções que vão testemunhar e edificar uns aos outros. Então, se há canções, igual a gente cantou aqui, nessa Teu Nome é Cura, sobre tua família, clame o santo nome de Jesus. Você tem poder através do nome de Jesus. Vira para o seu irmão, sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Tem canções que são armas para fluirmos na vida e edificarmos uns aos outros. E aí depois, como igreja, Teu nome é cura, nós estamos declarando, sabe? Então, nós precisamos ter consciência do que fazemos. Se nós, como filhos de Deus, tivéssemos a consciência do poder que nós temos através do nome dEle, nós iríamos fazer muitas coisas, iríamos avançar como nunca antes, termos experiências sobrenaturais com o Senhor. E é por isso que de domingo em domingo o Espírito Santo fica: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, se posiciona, desperta tu que dormes. Como vimos, Paulo ele tinha outros planos. Mas é interessante que assim que ele teve a visão, que ele voltou da visão, diz que imediatamente ele se dirigiu para a Macedônia. Muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser da forma que você pensou. Não vai ser da forma que você deseja. Mas você precisa ter clareza de que quando Deus manda, Ele tem o controle. Por mais que você esteja ali numa situação como de Paulo e Silas, nossa, o Senhor me abandonou. Em momento nenhum eles pensaram isso. Eles se mantiveram fiéis e seguros, porque eles sabiam que era melhor o fim das coisas do que o início delas. E no fim o objetivo, o propósito foi cumprido. Uma família foi salva, os prisioneiros que estavam ali foram alcançados. Houve testemunho. E isso é lindo. Enquanto nós estávamos aqui em meio ao louvor, compartilhei com Douglas que o Espírito Santo havia acabado de me falar. O inimigo está tentando roubar a alegria do fim. Isso para a nossa casa tem muito sentido e eu compartilhei com ele. Eu falei assim, olha, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos estar com os ouvidos atentos. Sabe, meus irmãos, eu acho que já deu para chegarmos num ajuntamento poderoso como esse. Eu sozinha, eu chego até um lugar. Mas juntos nós podemos avançar e chegarmos a lugares inimagináveis. Há muito poder nesse momento aqui, nesse ajuntamento. Sabe, os céus, eles são abertos sobre nós. O inferno, o diabo fica endemoniado. Sabe?
Mas ele tenta sutilmente nos confundir, nos roubar, nos tirar do foco com pequenas coisas, tentando nos cegar para não compreendermos o que está acontecendo aqui espiritualmente. Mas a igreja do Senhor, ela é despertada pelo Espírito Santo. E nós, como seus filhos, nós entendemos que tudo o que fazemos tem um propósito. Que nós não precisamos sentir para contemplarmos. Nós precisamos ter consciência de que Ele já está aqui. Quem precisa sentir é Ele. Ele precisa sentir se o seu coração é de verdade ou não. E assim como eu quis explicar aqui toda uma estrutura de uma música, porque eu sei que o Senhor, Ele pode nos levar como igreja para um novo nível de adoração e louvor. Principalmente através de canções. Porque canções são armas, são ferramentas espirituais. Se você for olhar para a palavra, em muitos momentos, haviam canções, hinos, salmos. A igreja se movia perante cânticos. Então, nós precisamos cantar a palavra. Então, nós vamos treinar domingo após domingo. Principalmente quando os instrumentos estiverem tocando. Não é para ficar esperando a hora que a letra vai começar, não. Abra a sua boca. Comece a dar resposta. Comece a fluir as palavras que vêm no seu coração. Ai, pastora, mas meu coração está tão seco. Eu não consigo falar nada. Isso é falta de revelação de quem Cristo é. Porque quando estamos apaixonados por alguém, gente, a gente fica bobo. A gente fica assim, falando. Quando apaixonado por esse homem aqui, ó. Eu ficava assim, lindo, lindo, lindo és. Bola, bola eu te dou. Quando nós nos apaixonamos por Jesus, não faltam elogios. Se o seu coração está seco, é porque você precisa conhecer um pouquinho mais dele. Porque eu vou te falar, ele é apaixonante. Não tem como olhar para ele e ficar indiferente. Não tem como, você olha, você contempla e você revela ele nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Não tem como. Então nós vamos cantar uma canção aqui agora como igreja, que está escrito lá em Apocalipse 5:8, que diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono, tendo cada um deles uma harpa, olha a música, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui esse incenso é a imagem da adoração, é a oração que sobe diante de Deus. Vocês já viram o incenso? Então essa oração ela vai subindo diante de Deus. E o que são essas taças? Como lemos, essas taças são as orações dos santos. Ou seja, dia e noite e dia, em todo o tempo, os santos oram e adoram, e as taças vão sendo cheias. Então nós vamos cantar assim, ó. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração nessa noite, deixa subir como incenso, deixa subir a minha adoração. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, nós não nos cansaremos. Dia e noite, vamos cantar lá do começo. Não há outro igual
ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, Ele olha das alturas. Ele está atento a ouvir as suas criaturas. Ele está te ouvindo nessa noite. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a feitura, obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Nessa noite deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Te adoramos, Senhor, em todo tempo. Não nos cansaremos de te adorar, de dar resposta a quem tu és, de dar resposta a quem tu és. Nós te louvamos e exaltamos, Senhor, em todo tempo, que o teu nome seja glorificado através de nós, independente das circunstâncias que estejamos vivendo ou passando. Nós daremos resposta a quem tu és, soberano, soberano, aquele que tem o nome acima de todo nome, exaltado, soberano, majestoso, grandioso és. Tu és o amado das nossas almas, tu és o desejado das nossas almas, tu és o motivo, tu és a nossa alegria, tu és aquele que nos move dia após dia, dia após dia. Sim, Senhor, dia e noite, dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que Ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Sim, Senhor, fazemos dessa canção a nossa oração nesta noite. Porque apesar, ó Deus, dos nossos planos, nós sabemos que somos direcionados pela Tua vontade. Ainda que façamos planos, a resposta vem do Senhor. E se o vento do Teu Espírito nos soprar para um lugar, nós iremos, confiantes de que o Senhor não perde o controle, Pai. Independente das situações que venhamos viver, independente do ambiente que venhamos estar, nós te louvaremos, nós
Estaremos em oração, enchendo as taças dia e noite, até que o Senhor volte, Pai. Nós queremos dar resposta à Tua presença, Senhor. Não por aquilo que o Senhor faz, ou por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas por quem o Senhor é. Endireita a motivação, corrija a motivação dos nossos corações, Deus. Que nós como igreja possamos fazer o que já fazemos com consciência, com propósito. Porque eu sei que assim estaremos no centro da Tua vontade. Nós não queremos ter o controle de nada, Senhor. Nós entregamos tudo. Tudo entregamos a Ti, Senhor. Que a nossa vida, a cada dia, independente se estamos aqui no ajuntamento dos santos, ou se estamos no nosso trabalho, em uma padaria, em uma faculdade, em outros países, independente de onde estejamos, Deus, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja adorado, que possamos declarar elogios a Ti, Senhor. Que haja transformação nos ambientes, não porque chegamos, não porque fizemos algo em Teu nome, mas porque carregamos a própria vida do Senhor em nós. E onde o Senhor está, a transformação, tudo muda, Pai. Tudo muda, Senhor. Pai, independente dos lugares, possamos cantar louvores através de músicas, dessas ferramentas que o Senhor tem nos ensinado. E eu sei que ambientes podem ser mudados. E eu peço, Senhor, aqui em meio ao ajuntamento da Tua igreja, que a cada culto, Pai, ao erguermos a nossa voz, nós sabemos que os Teus ouvidos estão inclinados a cada palavra, os Teus olhos nos contemplam aqui. E ao adorarmos, Senhor, sem reservas, não com motivações erradas, Pai, eu Te peço que possamos experimentar algo novo dos céus. Que haja um terremoto aqui, Senhor, espiritual. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação. Que casamentos possam ser restaurados, que pessoas possam ser curadas, que pessoas possam ser batizadas em plenitude do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer renovo, que o Senhor possa mudar cenários, em nome de Jesus, Pai. E tudo isso como consequência de uma adoração verdadeira, porque ainda que nada disso aconteça, nós continuaremos a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que os Seus olhos, ao contemplarem a nossa igreja, que o Senhor possa encontrar verdadeiros adoradores, desde as crianças aos anciãos. E como igreja, Senhor, nós Te entregaremos a nossa verdadeira adoração, Pai. Nós Te amamos, nós Te amamos. Nós queremos Te conhecer a cada dia e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Que sejamos, Senhor, esses filhos e que dão muito prazer, Pai. O incenso santo deixa subir, a minha adoração deixa subir. O incenso santo deixa subir, a minha adoração. Nós já estamos encerrando com essa certeza no coração de que Deus nos chamou para sermos verdadeiros adoradores. É isso que a Escritura nos diz, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E como a Daisy disse, se Deus está à procura dos verdadeiros, é porque existem os falsos. E que não seja assim com cada um de nós. Que em nós não haja máscaras, que não haja duas faces,
mas que haja inteireza de coração, verdade, sinceridade, entrega, renúncia. E perceba que a palavra diz que Deus não está simplesmente à procura de adoração, mas de adoradores. O negócio de Deus é com pessoas. Ele nos quer por inteiro, Ele quer todo o nosso ser. E como nós aprendemos nessa noite, precisamos gravar isso no nosso coração. O que é adoração? Adoração é a resposta que damos diante da revelação de quem Deus é. Porque quando Deus se revela a nós, não tem como ficar indiferente. Quando Deus se revela a nós, nós erguemos as nossas mãos, nós nos prostramos, nós nos entregamos. Por isso, todos os dias, não abandone a sua vida devocional. Não abandone a sua leitura bíblica diária, porque é por meio dela que nós conhecemos a Cristo, é por meio dela que Deus se revela a cada um de nós. E se formos intencionais nisso, todos os dias, independente do lugar que estivermos, Deus sim, por meio da sua palavra, por meio da sua presença, Ele sim vai se revelar a nós, e nós daremos resposta, e mais resposta, e mais resposta, porque isso é um coração entregue, um coração rendido, um coração que adora em espírito e em verdade. Que seja assim com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu queria saber pregar e cantar ao mesmo tempo, mas no meu caso Deus não me deu esse dom, né? Mas Ele recebe a minha adoração ainda assim, do mesmo jeito, mesmo não sabendo cantar. Glória a Deus, meus irmãos. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada e de muita adoração, em nome de Jesus. O incenso